Boa tarde a todos, né? Vamos falar ainda do julgamento, né? Dessa trama aí, dessa farsa aí da trama golpista, essa farsa aí desse julgamento, né? Que na minha opinião não pode falar que é julgamento, né? É o tribunal lá de requisição, né? A gente sabe que existe só uma vítima lá que julga o caso. Eu nunca vi na minha vida uma vítima julgar, né, o caso dela, levar esse caso, né, adiante, né? Impressionante. Como pode ter um juiz que é vítima ao mesmo tempo, promotor, né, policial, perito e juiz. Cara, impressionante. Cara, o Alexandre de Moraes parece que ele é esses personagens aqui que eu citei. É o Alexandre de Moraes, por incrível que pareça. Cara, é tão patético, cara. O discurso dele ontem foi patético, foi medíocre, foi tão insano. A insanidade dele, cara, ele tem distúrbio mental, cara. Esse cara tem um distúrbio mental. É inacreditável, cara. É tão baboseira que esse cara falou ontem, cara. Me deu ânsia de vômito, cara. O voto dele, cara, eu já imaginava que ele ia fazer isso. Essa ginástica mental dele. E tem lixo aí que acho que é um julgamento justo, correto. O julgamento do Bolsonaro. Tem que condenar ele. Essa grande mídia, a esquerda, né? Esses lixos aí, esquerdistas malditos, os isentões malditos aí também, que tá aí aplaudindo esse circo dos horrores, que não tem que falar nada, né? Aí o Flávio Dino acompanhou, né? O voto, né, do Xandão, né? Impressionante, né? O Flávio Dino, né, com aquela bola, aquela bolsa de gordura, né? Aquela bola de gordura, né? Que não tem que falar nada, né? E acompanhou, né? E na minha opinião, os dois já são suspeitos, porque o Moraes não deveria nem ter julgado esse negócio, porque já é esse julgamento tem que ser suspeito, tem que ser levar a suspeição, porque o Moraes não pode julgar um caso de que ele é vítima, é réu, é vítima. E o outro, Flávio Dino, não pode, porque ele é suspeito também, porque ele estava também, porque ele era ministro da Justiça do governo Lula. Então, cara, esse processo tem que ser anulado. Na minha opinião, deveria ter sido anulado. Tem que acabar com essa farsa. Isso é um processo inconstitucional. Ilegal, inconstitucional. Cara, o ministro Fux deu aula. O ministro Fux, ele acabou com essa farsa, mano. Ele acabou com essa trama golpista. Essa farsa de pseudo golpe. Que não existe, cara, só na cabeça do Alexandre de Moraes, só na cabeça do Flávio Dino, só na cabeça de petista, de esquerdista, de jornalista da Globo, da Folha, do UOL, do Estadão, dessa esquerda criminosa. Cara, o Bolsonaro não podia nem ter sido julgado no Supremo, podia ter levado esse julgamento na primeira instância. O Lula foi julgado na primeira instância, foi condenado na primeira instância, foi condenado na segunda instância, foi condenado na terceira instância, até chegar no STF, e ele foi condenado em todas as instâncias. O Lula foi condenado em todas as instâncias. O Bolsonaro está sendo condenado pelo um, uma o STF que, na minha opinião, não pode julgar isso, cara. Tem que levar esse processo na primeira instância. Esse processo tem que ser julgado na primeira instância e não no Supremo, não na primeira turma do Supremo. Impressionante, cara. E você acha uma normalidade isso? Tem normalidade disso? Esse processo tão rápido. Foi tão mais rápido que prender os verdadeiros ladrões do INSS, porque nenhum corrupto do INSS foi preso. Nenhum. Esses caras aí do INSS, nenhum deles foram investigados. Inacreditável, meu amigo. E querem condenar rápido o Bolsonaro para ele não ser candidato em 2026, para tirar ele das eleições.
esse malabarismo aí para tirar o Bolsonaro das eleições, para poder impedir que ele seja eleito no ano que vem, impedir que ele se concorre às eleições, tirar ele da disputa política, para ser um caminho fácil para o Lula perpetuar no poder, instaurar a ditadura aqui no Brasil, no qual o STF já deu um golpe no Brasil, já deu um golpe em soltar o Lula no poder. E o Fux, ministro Fux, confessou, o próprio Fux confessou que eles fizeram uma manobra lá para soltar o Lula do poder, para acabar anular os processos da Lava Jato. O Fux deu uma aula de justiça, democracia, Estado democrático de direito. O cara que é juiz de carreira, o Fux, ele deu uma aula de direito desses analfabetos, desses juízes analfabetos, que é o STF, que é o Alexandre de Moraes, que é o Flávio Dino, que é o próprio Zanin também, que esse daí tem que se declarar como suspeito também. Os três tem que ser declarados como suspeito, não pode julgar um caso desse. E a Carmen Lúcia, que foi nomeada pelo Lula também. Não pode ter uma parcialidade em 4 ministros que já vota a favor da condenação dos réus. Não só do Bolsonaro, mas como os generais também. Os 7 réus também. Da suposta trama golpista que é o Alexandre de Moraes. Aquele teatro, aquela ginástica lá. Aquele teatrinho, né? Do Alexandre de Moraes. Aquele cinismo do Alexandre de Moraes. Ainda tem que assistir o cinismo, o show de horrores. Esse teatro, essas cenas patéticas desses inúteis que estão lá na Suprema Corte, cara, é uma vergonha. Vocês envergonham a Suprema Corte brasileira. Vocês nos envergonha o Estado democrático de direito. E o único que está representando a justiça brasileira se chama Luiz Fux. Esse sim, eu confio, porque é juiz de carreira e não tem viés partidário. Ele não defende nem o Bolsonaro e nem o Lula. Ele é um juiz imparcial. Um cara que, na minha opinião, é um juiz de carreira. É um cara que não tem isenção. O cara tem isenção. É o juiz isento, que não tem ambos os lados. Ele não defende a direita e nem a esquerda. Ele não defende esses lados. Entendeu? Ele não defende. Ele defende o devido processo legal. Entendeu? O Fux, eu confio. Parabéns, o Fux, para desmascarar isso aí. Esse julgamento tem que ser anulado agora, imediatamente. Não pode levar... Esse aí tem que ser levado na primeira instância ou no plenário do STF. Quem tem que julgar lá, meu amigo? Porque não é atribuição da primeira turma julgar esse caso. Esse caso tem que ter várias provas verídicas e não tem. Só tem narrativas. Só tem narrativas, meu amigo. A gente sabe que isso aí é um teatro para poder condenar o Bolsonaro sem provas, porque ele não tem prova para incriminar esse processo. Não tem prova nenhuma, cara. Não teve perícia. Não teve perícia, cara. Não teve. Ninguém periciou essas provas. A Polícia Federal, cara, vai basear em narrativa. Você da Polícia Federal, vocês estão sendo envergonhados, cara. É uma vergonha você da Polícia Federal fazer um papel patético. Uma verdadeira gestapo do Alexandre de Moraes, cara. Vocês baseiam em narrativa, cara. Eu nunca vi na história da nossa justiça brasileira. Vocês baseiam essas coisas tudo em narrativa. Inacreditável, meu amigo. Inacreditável achar que esse julgamento é imparcial, cara. E tem que levar a sério isso. Os Estados Unidos estão vendo tudo isso. Está sendo televisionado em todas as emissoras internacionais que está mostrando que isso aí é uma farsa. E os Estados Unidos já está alertando isso. Você não pode levar a sério esse julgamento. Isso é uma farsa, isso é um teatro.
E o Fux tá dando aula nisso, cara. O Fux tá esfregando na cara desses caras que estão fazendo essa safadeza. Cara. Ainda ele tá voltando ainda, tem muita coisa. Ele tá... Nossa, cara, ele tá quase 3, 4 horas lá, mano. Só lendo todos, né, os processos ali. Meu amigo, todo respeito ao Fux, cara. Ele não podia passar esses constrangimentos, cara. Já é vergonhoso esse julgamento. Já é vergonhoso. Primeira vez na história eu vi um julgamento tão rápido. E eles aceleraram rápido o processo para poder julgar o cara. E não juntou nenhuma das provas dos réus, mas dos acusadores. Você baseia tudo ali na testemunho de acusação. Na própria PGR. No próprio relator, que é o próprio ministro. Cara, para poder beneficiar o verdadeiro, né, o beneficiário, o Alexandre de Moraes. Para beneficiar o próprio ministro Alexandre de Moraes. Isso aí tem que ser tratado como suspeição. O Alexandre de Moraes é suspeito, sim. Não pode julgar um caso se ele mesmo é o verdadeiro beneficiário. Como é que vocês reclamam da Lava Jato, do processo da Lava Jato, na questão de imparcialidade, que o Moro tem que ser declarado como suspeito? Eu também poderia colocar isso aí, esse julgamento aí, e declaro que o Moraes também é suspeito. Agora, o Moraes não pode julgar esse caso. Não pode declarar isso. Agora o Moraes pode falar que não, eu mesmo posso declarar constitucional, processo constitucional, e ignorar as provas dos réus, porque o Moraes, ele ignorou tudo. Inacreditável, meu amigo. É um teatro, é um circo. É uma palhaçada, uma patifaria. É uma patifaria. A verdadeira patifaria. Inacreditável como nosso país se tornou o verdadeiro circo dos horrores, cara. Inacreditável. Nosso país está sendo testado, colocado por criminosos, corruptos, marginais, bandidos que roubaram, eles sequestraram a nossa democracia. Os verdadeiros sequestradores. E esses caras estão ligados ao crime organizado, ao PCC, ao Comando Vermelho, né? Aos grupos terroristas do planeta, o Hamas, o Hezbollah, o Estado Islâmico, os Houthis, né? O Al-Qaeda, o Talibã, né? E outras organizações criminosas. E também o cartel de Solis também, da Venezuela. E quem financia esses criminosos que estão lá no poder? Quem financia o narcotráfico do planeta? O filho do George Soros, o Alex Soros. Ele tá por trás desse julgamento do Bolsonaro para condenar ele. Ele tá dando bilhões, financiando bilhões para condenar o Bolsonaro. Tem dedo do Alex Soros. Ele tá por trás desse julgamento. Ele que financiou a Rede Globo, principalmente a Rede Globo, todos os jornalistas da Globo, porque eles vazaram, olha só, por cara de pau, o STF vazou, olha, a votação, né? Eles vazaram pra imprensa. Olha só, cara, como é que você falar que esse julgamento é imparcial, cara? Esse é uma farsa. Todo mundo já sabe, meu amigo, que o Fux era o único em ser contrário, que ele teria um voto vencido. A gente sabe muito bem que a Carmen Lúcia vai acompanhar o Moraes, que o próprio Cristiano Zanin vai também votar junto com o relator. Cara, a gente sabe se é um teatro, um circo dos horrores. O Fux está dando um show, cara. O Fux está desmascarando esses caras. Com certeza, meu amigo, os Estados Unidos estão vendo tudo isso. Toda essa farsa. Todo esse teatro, toda essa mentira, toda essa fantasia. Os Estados Unidos tá de olho, cara. Tá observando de perto. Eles estão de perto, eles estão vendo isso que está acontecendo no Brasil. O que aconteceu na Venezuela. Condenou lá. Condenou, né,
outro presidente, até o Guaidó também foi condenado também na Suprema Corte do Maduro, né? O próprio Suprema Corte da Bolívia condenou aquela lá da Bolívia. E agora ela foi liberta, né? Porque a direita voltou e ela foi liberta. E aqui está acontecendo a mesma coisa no Brasil, condenar um presidente que não cometeu crime algum, que não... Essa farsa do presidente do golpe, que é tudo mentira para poder incriminar o Bolsonaro, colocar ele na cadeia. Porque isso é exatamente o que o Lula quer. Incriminar os seus opositores. Cara, isso nunca foi democracia. É uma ditadura da toga. Uma ditadura da toga. Que o verdadeiro chefe dessa organização criminal se chama Alexandre de Moraes. E a sua turminha, sua quadrilha que está no Supremo. Tirando o Fux, tirando o Mendonça e o Cássio Nunes. Esses três. Juntando os 8 ministros. É uma organização criminosa que está dentro do Supremo Tribunal Federal. Vocês sequestraram a nossa democracia, a nossa liberdade do Estado Democrático de Direito, né? Eu vou parabenizar também o Jeffrey Tichini também, o advogado Jeffrey Tichini, que parabenizou o voto do Fux. O Fux mascarando toda essa farsa, todo esse teatro. O Jeffrey Tichini já dando parabéns ao Jeffrey Tichini. O próprio aí, o André Macilha também, que é um jurista espetacular. O nosso grande jurista espetacular, que é o Ives Gandra Martins. Ives Gandra, que é um jurista renomado, um cara espetacular, né? Esse sim é um dos maiores juristas desse país. Ives Gandra Martins. O André Marcilha, parabéns a eles também. E outros jornalistas que não tem viés ideológico. Que só tem militante travestido de jornalista. Porque a Globo só tem militante travestido de jornalistas. Né? Só tem militante travestido de jornalistas. Não existe jornalista imparcial, cara. Porque a maioria do jornalismo foi sequestrado por essa esquerda criminosa. Eles sequestraram as universidades, as instituições, nossas instituições, né? E ontem, vou falar a verdade, o Chiquini ontem, cara, que uma covardia que a reitoria aí da Universidade Federal do Paraná, né, sendo que a filha a filha do Fachin é reitora dessa universidade, e expulsou o advogado Jeffrey Tichini lá, meu. Uma vergonha, cara. É uma vergonha que vocês fizeram com o advogado Jeffrey Tichini. Impediu de que ele palestrasse lá dentro da universidade. Universidade pública, que foi sequestrada por essa esquerda criminosa, corrupta, criminosa, bandida. Essa esquerda marxista, satanista. É um absurdo, cara. Mas toda a solidariedade ao nosso amigo aí, o advogado Jeffrey Tichini. Que, meu amigo, vou falar a verdade, cara. Ele foi um guerreiro. Ele resistiu bravamente a esses criminosos que impediram que ele, né, palestrasse lá. Numa universidade pública. Que é, financiar pelo dinheiro público, nossos impostos. Para financiar essa militância aí dentro da universidade, cara. Foi sequestrada por esses criminosos, desses militantes esquerdistas aí. Impressionante. Mas ainda bem que o Jeffrey Tichini saiu ileso, né? Chamou a polícia lá e dispersou esses criminosos aí, meu. Parabéns, o Jeffrey Tichini. Você é corajoso, um cara corajoso. Parabéns, o Jeffrey Tichini. Ainda, não sei se ainda já terminou o julgamento, ainda a gente vai acompanhar o voto final, mas o Fux já vai tá acabando com esse teatro, mas daqui a pouco com certeza vamos ter, né, aquela bruxa de 71 que vai, né, dar o voto, né, pela condenação do Bolsonaro e vai decretar a prisão do Bolsonaro. É lamentável, né, mas Bolsonaro, toda a força para ser presidente. Capitão,
Força, presidente. Eu sei que é difícil, presidente. Está passando estão fazendo com o senhor. Mas, senhor presidente, resista. Você é um vitorioso. Você não vai deixar que esses inimigos derrubem você. Eles podem tentar te derrubar, mas milhões de brasileiros estarão juntos com você. E vai se levantar. Entendeu? E vai se levantar. Pode ter certeza, presidente. Todo apoio. Força, presidente. Você jamais estará sozinho. Nós estamos contigo. E parabéns o Fux, que esmascarou a farsa desse princípio do golpe. Tem que mais nada. Um abraço a todos.